Então, as áreas protegidas no Brasil significam essas duas classificações, as terras indígenas e as unidades de conservação, que são áreas focadas exclusivamente na conservação e aí administradas ou por secretarias de meio ambiente ou diretamente pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Sobre o projeto e sua atuação aqui no Brasil. Bom, a Bacia Amazônica ela abrange 9 países, e o Brasil ele corresponde a 58% desse território. Mas, ao mesmo tempo, 79% do desmatamento acumulado no bioma também se concentra no Brasil. Isso significa dizer que o Brasil ele é um território-chave para a atuação do Consórcio Amazônia 2.0 e trabalhos que focam na Amazônia no geral. Nossa área de atuação são 3 territórios no estado do Acre, o Parque Estadual Chandless e as terras indígenas de Mamoadate e Rio Purus, Alto Rio Purus. Juntos, esses territórios, eles somam aí quase 1 milhão de hectares e menos de 0,5% de desmatamento em uma região na fronteira com Madre de Dios, no lado peruano, Acre do lado brasileiro e Pando do lado boliviano. Diferente de outros países, né, como eu sempre costumo dizer, desde que eu tenho essa compreensão, as organizações indígenas e ribeirinhas, elas não têm autonomia para a tomada de decisão dos seus territórios, né, especialmente aqueles que estão dentro do parque, porque esses territórios, eles têm a administração de 2 órgãos principais, né, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no caso do parque, e a FUNAI, que é a coordenadora da política indigenista brasileira. Sendo assim, além dos 4 povos indígenas que moram nos territórios indígenas e dos ribeirinhos do Parque Chandless, o projeto, ele se propõe a capitalizar e potencializar experiências chaves de parceiros, em especial a experiência dos agentes agroflorestais indígenas, que é uma iniciativa, como vocês vão conhecer ao longo dessa apresentação, capitaneada pela CPI desde 1996, que é amplamente reconhecida e validada pela própria FUNAI, no âmbito, né, desse projeto de gestão ambiental e territorial indígena, e também a iniciativa do Programa Monitora, que é capitaneado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Acre, no Parque Chandless. Então, quais são os principais resultados do projeto desde a sua implementação? Como eu mencionei, uma das principais experiências, exatamente por esse contexto que se dá no Brasil, é o estabelecimento desses acordos de cooperação técnica. Então, aí, com a SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente, e o Instituto de Mudanças Climáticas, que é uma autarquia, uma instituição ligada à Secretaria de Meio Ambiente, focado especificamente no tema de mudanças climáticas, e o outro com a Comissão Proíndia. Um segundo resultado principal são o desenvolvimento de alguns instrumentos, né, de algumas análises de apoio à gestão. E aí a gente tem principalmente um diagnóstico local, que fala sobre essas 3 áreas de intervenção, uma proposta de adaptação de indicadores de governança florestal, uma metodologia originalmente da FAO, para o âmbito da área de intervenção do projeto. Nós temos um plano orientador para o monitoramento florestal em terras indígenas e unidades de conservação. Temos agora em andamento o desenho de um plano de monitoramento da terra indígena Momoadate, em parceria e dentro desse escopo desse acordo de cooperação técnica com a CPI, e sendo desenvolvida também uma análise de iniciativas colaborativas na gestão de florestas, nessa fronteira entre o Brasil e o Acre, que está sendo conduzida agora. Dessa forma, a gente ainda tem mais um terceiro principal resultado, que é o fortalecimento de capacidades de atores locais. Então, nós temos até o momento 16 monitores selecionados, sendo 2 no Parque Estadual Chandless, 6 em Mamoadate, 8 no Alto Rio Purus, e desses 16, 6 deles são também formados como agentes agroflorestais indígenas da CPI. Então, é importante que eles tenham um perfil já acumulado de atuação nesse enfoque de monitoramento de pressões e ameaças. Além disso, devido a esse replanejamento de ações que aconteceram ao longo desse ano,
em todo o mundo, a gente já apoiou também os povos indígenas no enfrentamento da Covid-19, com apoio não só com kits de alimentação e higiene, mas apoiando uma campanha que se chama Campanha Povos da Floresta contra o Covid, apoiando em ações de visibilidade, de comunicação, é uma campanha de financiamento coletivo, de crowdfunding. E, finalmente, em andamento ainda, a gente tem, em conjunto com a CPI, o desenho de um plano de capacitação de monitoramento comunitário, então, de um curso de formação de capacitação. Dessa forma, esses 3 principais resultados, né, o estabelecimento de acordos de cooperação técnica com instituições chaves, estabelecimento de análises que apoiam a gestão e o fortalecimento de capacidades locais, o projeto procura promover ações de incidência política e capacitação. Especificamente sobre o monitoramento, eu gostaria de ressaltar algumas ações. Primeiro, que é o estabelecimento, né, o desenvolvimento desse plano orientador para o monitoramento florestal, que em espanhol é essa hoja de ruta, o desenho do plano de monitoramento da TI Mammoth Haddad, em andamento agora, a seleção dos 16 monitores, 5 oficinas iniciais de monitoramento, sobre monitoramento comunitário, e o próprio plano de capacitação, esse plano de curso que vai ser implementado. Que, além de contar com um roteiro e um plano de trabalho, estabelece também, são 3 principais atividades, né? Quais são as considerações importantes para a formação e consolidação desse monitoramento comunitário dentro das terras indígenas? Então, esses são os 4, digamos assim, 5 pilares e 5 principais atividades que estruturam o trabalho de monitoramento comunitário do Brasil, que até o momento não foi para campo, mas se a pandemia nos permitir, e o doador num cenário de extensão, é uma das principais estratégias a serem colocadas em prática. Quando a gente olha sobre as pressões e ameaças desses territórios, então a gente tem algumas ameaças e pressões que são comuns a esses territórios e algumas específicas. Então, para contextualizar, comuns a todos os territórios, nós temos principalmente a caça e a pesca ilegal, o uso de rios binacionais que cruzam especialmente entre Brasil e Peru, dentro dessas áreas protegidas para o tráfico de drogas. Como pressões, existe a possibilidade, né, a previsão de ser construída uma rodovia do lado peruano, que passa pelo interior do Parque Nacional Tupurus do Peru, e que pretende, que tem uma perspectiva de um crescimento muito grande de fluxo de pessoas, de acesso de território, com uma perspectiva de aumentar as pressões e as ameaças sobre os territórios indígenas do lado brasileiro. E como ameaças e pressões comuns, a gente tem também, novamente, né, caça, madeira, pesca ilegal, o narcotráfico, especialmente em Mammoth Haddad tem o que eles chamam de marginais, que são fugitivos da polícia, que estão se escondendo em algum território. Tem também no Parque Chandless a importante deambulação de índios isolados, então a presença de índios isolados que são monitorados aí tanto pela FUNAI quanto por outras iniciativas de organizações indígenas. E, finalmente, também a entrada dos madeireiros que ficam do lado peruano e pessoas estranhas, em geral. Então, essas são as principais pressões e ameaças desses territórios. Quando a gente pensa nas perspectivas de atuação do projeto no Brasil, num cenário possível de extensão, são essas atividades que a gente pensa. Então, primeiro, continuar com o fortalecimento dessas capacidades desses atores locais e fortalecer uma articulação interinstitucional, através, especialmente, da implementação desse plano de capacitação de monitoramento comunitário, e aí fazer o que nós temos chamado de alguns ensaios, alguns exercícios de monitoramento demonstrativo, capitalizando aí através da experiência do programa Monitora com a SEMA e da experiência dos agentes agroflorestais indígenas com a CPI. Finalmente, a gente tem a ideia de também promover 2 eventos potenciais, né, que, junto com os membros do Brasil, sobre experiências de monitoramento comunitário, e como uma perspectiva que se tem é poder promover um intercâmbio também entre
indígenas e governos, nesse âmbito dessa análise que está sendo desenvolvida agora, sobre iniciativas colaborativas na gestão de florestas, nessa fronteira entre Brasil e Acre, a gente, de novo, se a pandemia nos permitir no próximo ano, trazer isso para um intercâmbio presencial. Perdão. Eu gostaria de comentar, especialmente sobre esse segundo ponto, né, que é esse ensaio, esses exercícios de monitoramento comunitário que nós mencionamos. Então, vou falar só um pouquinho mais sobre esse programa Monitora, que é o Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade, né. Ele é um programa que ele foi idealizado em 2007, mas ele foi instituído formalmente em 2017. Então, ele se propõe a fazer o quê? As diversas unidades de conservação ao longo do Brasil, cada uma tinha uma forma de monitorar a biodiversidade e o impacto sobre as mudanças climáticas de diversas fontes. Então, a partir de 2007, o governo federal se propõe a padronizar os métodos de mapeamento, de monitoramento da biodiversidade nessas unidades de conservação federal. De forma que, primeiro, se aproximar de parceiros, então desde ONGs, academia, mas principalmente das comunidades locais, que são aquelas que operacionalizam, que colocam em prática, né, esse monitoramento em loco, e assim permitindo uma série de dados. Você está na escada mesmo, né, para chegar só no final Eu do acho dia. que, Então Stone, eu acho que você está com o áudio a gente aberto. pode fazer o seguinte, a gente marca uma reunião entre a gente nessa semana, e aí depois a gente Vocês passa a conseguem me informação para o escutar? grupo que chega lá para a extrema, entendeu? Aí ele pode já... Obrigada. E aí permitindo uma série de dados também mais robusta para comparação, né? Já que você todos têm uma padronização, você consegue comparar esses diversos dados ao longo do Brasil. E, finalmente, ela subsidia uma tomada de decisão do manejo de recursos naturais, tanto para a conservação, mas também pelo uso de comunidades, numa escala que vai do local para o regional e para o nacional. O programa Monitora, ele mapeia, monitora em 3 programas diferentes, né, que é um subprograma terrestre, que aí você fala mais sobre savanas e florestas, um subprograma aquático continental, que aí inclui rios e igarapés, e, finalmente, o subprograma marinho costeiro, que é focado mais nas áreas costeiras. Vou aqui, a forma de coleta de dados desse programa, ele é bem interessante. Então, você tem uma definição, né, de um protocolo de medição, né? Então, o que vai ser monitorado, como vai ser monitorado, por quê, com qual frequência. É feita uma capacitação desses comunitários, dessas populações, e aí, finalmente, implementado com algumas soluções de tecnologia. Então, eles têm algumas planilhas, tem alguns smartphones que são implementados, que alimentam um banco de dados, que alimentam um banco de dados geral de todas essas unidades de conservação. O Parque Estadual Chandler não é uma unidade de conservação federal, ele é estadual, mas o estado do Acre, a Secretaria de Meio Ambiente do Acre, decidiu também, em alguns territórios, implementar. Então, o Chandler, ele é o modelo, ele é o pioneiro que dá início a essa implementação do programa Monitora no estado do Acre. O foco de monitoramento no Chandler são os mamíferos, então, que foca em tentar avaliar qual é a pressão de caça sobre os mamíferos, em especial, borboletas, que são bons indicadores ambientais, e um indicador também de mudanças climáticas, e a vegetação arbórea, que vai também dar indicativos sobre as pressões de desmatamento, fragmentação de ecossistemas, e também com foco nas mudanças climáticas. De uma forma super resumida, esse é os principais pontos sobre o programa Monitora. Sobre monitoramento em terras indígenas, a gente tem a experiência dos agentes agroflorestais indígenas da CPI. Mas eu não vou continuar por aqui, eu vou passar minha palavra para a Vera. Eu vou apresentar a tela da Vera, eu vou apresentar a apresentação dela. Antes disso, eu gostaria de agradecer, e aí eu passo talvez para a Karen, enquanto eu troco a tela daqui da Vera. Muito obrigada. Perfecto. Muchas gracias.
Carol, por esta presentación para contextualizar más el proyecto en Brasil y sobre esta experiencia también del programa Monitora. Então, agora vamos escutar mais. Chegamos à segunda parte para escutar as experiências dos agentes agroflorestais em terras indígenas no Brasil. Então, para isso, como indicamos, temos o prazer de contar com representantes da Comissão Pró-Índio, do estado do Acre. Então, para isso, adiante. Não sei se a Carol vai fazer uma pequena introdução ou já damos a palavra. Posso fazer uma introdução. Como vocês viram ao longo da minha apresentação, eu citei a nossa parceria e diversas consultorias em conjunto com a Comissão Pró-Índio, que é um parceiro bastante forte do projeto e especialmente dos povos indígenas do Acre, com um histórico de atuação super interessante. Se vocês tiverem a oportunidade de entrar no site da CPI, acompanhar eles no Instagram, eles têm não só um trabalho de conteúdo incrível, mas a forma de apresentar também muito bonita, e é um prazer poder trabalhar com a Vera e com os colegas da Vera. Então eu vou passar a palavra para você, Vera, pode ficar à vontade. Muito obrigada, Carol. Bom dia a todo mundo, bom dia a todos os presentes. Eu estou aqui com vários colegas da Comissão Pró-Índio do Acre, que trabalham especialmente com a gestão territorial e ambiental, e vou fazer uma apresentação sobre a formação dos agentes agroflorestais indígenas, e será dividida com o meu colega Frank Silva, da área de geoprocessamento, que vai falar sobre o monitoramento territorial no trabalho da Comissão Pró-Índio do Acre. Eu sou professora de formação, sou indigenista, e estou falando aqui de um lugar de professora, de quem trabalha há muitos anos com formação de indígenas. Antes de entrar na formação do agente agroflorestal indígena, eu vou fazer uma apresentação rápida sobre a instituição que eu estou representando, e repito, com vários colegas aqui presentes, portanto, é a voz de um coletivo que a gente valoriza bastante. A Comissão Pró-Índio do Acre, como vocês estão vendo aqui na tela, ela é uma associação civil, ela é sediada no Acre, a nossa atuação é exclusiva no estado do Acre, e ela foi fundada em 1979. A missão da Comissão Pró-Índio do Acre é apoiar os povos indígenas em suas lutas por conquistas e direitos, em especial direitos territoriais, né? Direito à terra, direitos ambientais, linguísticos, culturais, e essa missão ela se realiza na articulação de ações de gestão territorial, ambiental, educação intercultural e políticas públicas. Carole, por favor, você pode passar. Eu quero fazer um agradecimento enorme à Carole aqui pelo apoio, porque eu tenho aqui uma dificuldade com tela. Bom, a Comissão Pró-Índio do Acre, então, desde 1979, né, ela trabalha com 15 povos indígenas no Acre. Eles estão aqui escritos na tela, são os Runicuim, os Axaninca, os Yauanauá, os Poianaua, deve estar difícil para tradução, o Noquecui, Catuquina, Nuquini, Jaminaua, Manchinelli, Jaminaua Arara, Xanenaua, Xauandaua, Apolimarara. Esses povos indígenas, eles falam línguas que pertencem às famílias linguísticas Pano, Aruaque e Arauá. Tem um povo indígena também, que é o Puntanaua, que é um povo que vive na reserva extrativista Altos do Uruá. Por favor, Carol, a próxima. A Comissão Pró-Índio se organiza, né, em programas de educação e pesquisa indígena, gestão territorial e ambiental, programa de políticas públicas e articulação regional. Tem vários projetos e iniciativas que estão aqui listadas, né, as principais, e
Na verdade, infelizmente, a gente não vai poder discorrer sobre esses programas, mas na página da Comissão Proíndio do Acre, vocês encontram todas essas informações estão lá disponibilizadas. Por favor, a próxima. A Comissão Proíndio do Acre foi a primeira organização não governamental no Brasil a criar uma escola de formação de indígena, essa formação toda nos princípios da interculturalidade, da flexibilidade curricular, do bilinguismo, essa escola chama Centro de Formação dos Povos da Floresta, né? É uma área nos arredores de Rio Branco, que funciona como onde se realizam os cursos de formação. É o espaço de formação, e lá nessa escola de formação ocorrem cursos regulares de formação de agentes agroflorestais indígenas e também de professores indígenas. O magistério indígena é uma área que, o magistério regular, a Comissão Proíndio, em 2008, passou para a atribuição específica da Secretaria de Estado de Educação com instituições formadoras do sistema estadual de ensino, porque nós entendemos que de 1983 a 2008 foi um período significativo e considerável para a Comissão Proíndio fazer a formação do magistério indígena, e que essa educação seria mesmo obrigação de governo e de Estado, né? E a Comissão Proíndio, como uma organização não governamental, entendeu que não podia mais, não lhe cabia mais continuar fazendo a formação do magistério indígena, e passou a atuar com educação de uma outra, com um outro modelo que não a formação do magistério indígena. Bom, essa escola de formação, ela foi reconhecida formalmente em 1997, portanto, os cursos de formação que a Comissão Proíndio organiza e coordena, eles são educação formal, e aqui na tela vocês têm, né, o ano em que o magistério indígena foi reconhecido e um ano em que a formação do agente agroflorestal indígena foi reconhecida. O magistério indígena, ele é de 2008, desculpa, ele é de 1998, desculpa. Ele está aqui, já a gente conserta esse slide. E de 2009 é o reconhecimento formal do curso de agentes agroflorestais indígenas. Vocês estão vendo aqui fotos, né? Aqui mais à esquerda, é uma atividade de formação com mulheres indígenas e oficinas de consulta. Isso aqui, com as esculturas e essa porta com mosaico, é um dos espaços da escola, que é a Casa dos Autores, e aqui é um dos caminhos aqui dessa recuperação, que a gente vai falar daqui a pouco, é uma recuperação de área degradada e restauração ecológica, que também está muito presente nessa escola e que serve como modelos demonstrativos para serem replicados nas terras indígenas. Por favor, a próxima tela. Isso aqui é uma foto que nós selecionamos, porque ela é muito bonita, né? É uma intervenção de esculturas indígenas que vocês vão conhecer daqui a pouco, e essa intervenção é na praça principal da cidade de Rio Branco. É só para a gente fazer uma quebra aqui da fala e trazer um pouco aqui a arte, né? Essa beleza aqui de esculturas mitológicas feitas pelos agentes agroflorestais indígenas. A próxima, por favor. Aqui é um pouco dos espaços, né? A Casa dos Autores, como eu já falei para vocês. Então, num ambiente como esse aqui, que valoriza muito a arte indígena, a arte em geral, e essa estética, né? E que funcionam os cursos de formação e
todas as outras iniciativas de formação nessa escola. Por favor, próximo. Aqui é a sala de aula principal, todas essas 3 fotos aqui, né? Então, ela é também muito a arquitetura, né, da escola principal do centro de formação. É aberto, né? Valorizando muito a arquitetura de terras, de aldeias, de povos e de culturas, né? A gente evita esse ambiente muito fechado, de ar-condicionado. Então, o Centro de Formação dos Povos da Floresta, ele se aproxima muito de um ambiente natural e cultural dos povos indígenas que frequentam essa escola. Isso é um componente bem importante, que a gente sabe, para a pedagogia, né, para contribuir aí com produção de conhecimentos e essa relação ensino-aprendizagem. A próxima, por favor. Também aqui, isso aqui é outro espaço, né, o Centro de Documentação e Pesquisa Indígena. Na abertura, o nosso colega Braulio citou a biblioteca, então, aqui do lado direito da tela, essa casa grande aqui é o Centro de Documentação e Pesquisa Indígena, onde tem essa biblioteca, né, que foi citada pelo nosso colega, e aqui a gente tem um riquíssimo acervo de autoria indígena. Toda a produção da formação dos autores indígenas nos cursos de formação está aqui nesse Centro de Documentação e Pesquisa Indígena. É um espaço também muito rico, muito valorizado, muito visitado, né, por universidades, por estudantes das redes pública e privada da cidade de Rio Branco, e os próprios indígenas, que são os autores e que são os estudantes dessa escola. Próximo, por favor. Aqui também são modelos, né? Aqui modelos demonstrativos, então isso aqui é modelo de sistema agroflorestal, essa casa é alojamento, aqui também é um alojamento, né? Hospedaria, onde ficam os indígenas, são redes também muito próximos, cobertas de palhas, abertas, que se aproximam muito com casas tradicionais, tanto dos povos Pano como dos povos Aruac. Aqui são fotografias de cursos, né? Então, aqui é um curso de agente agroflorestal indígena, com aulas de criação de abelhas, e são todos esses cursos aqui, aqui tudo são modelos demonstrativos, que, como eu disse no começo, eles são para serem replicados nas terras indígenas, como aí alternativa à manutenção, né, e manutenção de comida, né, fartura de comida, e implementação de novas alternativas de alimentação nessa área de segurança, soberania e segurança alimentar. Próximo, por favor. Então, são fotos dos cursos de formação. Esse aqui, sistema agroflorestal, a foto anterior era criação de abelha, esse aqui, sistema agroflorestal, como modelo demonstrativo, aqui a construção de horta orgânica, né, também como modelo demonstrativo, para serem replicados nas terras indígenas. Próxima, por favor. Acabou, eu vou pegar a próxima apresentação da Vera. Então, isso. Só um minutinho para fazer a troca. Então, a ideia da escola, do Centro de Formação dos Povos da Floresta, é exatamente você estar tanto valorizando o conhecimento indígena, como você está... vai entrar já. Como você está permitindo que novos conhecimentos sejam discutidos e apresentados para que os agentes agroflorestais façam suas escolhas e repliquem em suas terras indígenas. Então, no geral, a Comissão Proíndio
é essa instituição que eu acabei de apresentar, e agora a gente vai entrar numa sessão específica sobre a formação dos agentes agroflorestais indígenas. De novo, agradecer a oportunidade e a cooperação com a OICN, aqui, né, no espaço do projeto Amazônia 2.0, que a gente acha que, né, apesar de todos os desafios e de todas as dificuldades que a gente teve para concretizar a parceria, nós vemos aí um horizonte bem importante de cooperação para a gente estar discutindo principalmente a proteção territorial. A próxima, por favor. Foi um ano bastante difícil para todo mundo, né? Um ano muito tenso, e ainda assim a gente conseguiu, estamos com todas essas dificuldades da pandemia, estamos conseguindo aqui concretizar e trazer para o concreto essa cooperação. A formação dos agentes agroflorestais indígenas na Comissão PROINDE do Acre, ela começou em 1996, e ela começou com 15 agentes agroflorestais em 4 terras indígenas. Essa formação dos agentes agroflorestais indígenas, ela teve a sua origem na formação dos professores indígenas, que começou na instituição em 1983, e dentro de uma área específica da formação dos dos professores indígenas, que foi a geografia indígena. Ali na geografia indígena, nessa área de estudo, quando foi se trabalhar o etnomapeamento, ou o mapeamento participativo das terras indígenas, que foram discutindo, levantando e fazendo diagnósticos da situação dos recursos naturais das terras indígenas, é que se observou, que se percebeu, nesse diálogo com diferentes professores indígenas e lideranças, percebeu-se a necessidade e a relevância de ter um sujeito indígena coordenando e tendo formação específica para a gestão territorial e ambiental das terras indígenas. Na mesma linha, estava se discutindo a segurança alimentar como uma importante estratégia de saúde na formação dos agentes de saúde indígenas. Então, juntou essas duas áreas, a formação do professor com a formação do agente de saúde indígena, e se percebeu que a relevância, né, de ter esse sujeito indígena coordenando, com formação específica para coordenar com as comunidades a gestão territorial e ambiental. Então, foi assim que nasceu o agente agroflorestal indígena. Essa formação, ela é toda fundamentada na autoria indígena, que é um conceito também da formação, que nasceu na formação do professor indígena, que é exatamente nós como mediadores, né, dessa formação, nós estamos o tempo todo motivando e convidando indígenas, né, de diferentes povos, a pensar, a produzir conhecimento, a aplicar conhecimentos e conteúdos da formação nas suas comunidades. A autoria, ela se fundamenta nisso, ela se fundamenta em dar sentido, né, para o que está sendo produzido e discutido nessa formação. É uma autoria que está associada a projetos de vidas, valorização de línguas e de culturas e manutenção de direitos e dos recursos naturais nessas terras indígenas, porque a gente sabe que os recursos naturais, eles têm o manejo desses recursos, eles têm recortes extremamente importantes, que são sociais, culturais, ecológicos e sustentáveis. Então, a autoria é exatamente esse conjunto que dá sentido a essa formação e a aplicar essa formação nas terras indígenas
e fortalecendo e mantendo culturas e línguas. Bom, essa formação, ela se organiza em 5 modalidades, né? Que todas elas, como eu falei, a autoria ela é toda interrelacionada, né? O sentido dessa autoria, o sentido dessa formação é essa inter-relação. Então, ela se organiza nos cursos de formação, que são cursos que são realizados todos os anos na Escola Centro de Formação dos Povos da Floresta, que está localizada na cidade de Rio Branco. Nos cursos de formação de agentes agroflorestais indígenas, nós realizamos 26 cursos de formação. Depois, meus colegas, por favor, me lembrem aqui se são 26 ou 27 cursos de formação. Aqui no meu levantamento, nós temos 26 cursos de formação. As oficinas itinerantes, elas são oficinas que se realizam nas terras indígenas, então são agentes agroflorestais e mediadores, ou assessores técnicos da Comissão Proíndio, que Julieta está dizendo, são 26 cursos até agora, exato. Essas oficinas, elas se realizam nas terras indígenas, sempre com a presença de mediadores, assessores técnicos da Comissão Proíndios e indígenas, agentes agroflorestais indígenas de outras terras. Então, é uma situação de formação que é bem importante, que é dentro da terra indígena, e ali a gente tem a oportunidade de também observar como é que essa formação ela está sendo entendida e acolhida e tendo sentido para as comunidades no geral, porque no centro de formação o nosso contato é com um agente agroflorestais indígena, né? Um ou alguns, né, dos povos. E nas oficinas itinerantes é a oportunidade de você entender e qualificar esta formação a partir também do contato com comunidades. A outra modalidade são as viagens de assessorias, que é o acompanhamento técnico que os assessores técnicos da Comissão Proíndio fazem ao trabalho dos agentes agroflorestais indígenas. E tem a rede de intercâmbio, que são várias visitas e intercâmbios técnicos e culturais realizados pelos agentes agroflorestais para conhecer experiências, né? E esses intercâmbios eles são realizados tanto de uma terra indígena para outra terra indígena, que isso também é muito forte e é bem importante, como das terras indígenas, dos agentes agroflorestais, para fora do Acre, para outros estados, para unidades de conservação e até para outros países. E também os modelos demonstrativos e as pesquisas indígenas, que são essas etapas de implementação nas comunidades dos projetos demonstrativos, em especial manejo agroflorestal, criação de animais domésticos e etc. Próximo, por favor. Desculpa, eu estou correndo contra o tempo agora. Próximo, por favor. Aqui são fotos, né? Então, aqui a gente tem essa foto aqui, minha seta, vocês, acho que... Opa! A anterior. Perdão. Aqui tudo são fotos de terra indígena, de implementação de modelos demonstrativos, esses que tem no centro de formação, e aqui é um espaço, então, de discussão, de reflexão sobre essa atividade prática na escola. Essa outra foto aqui é uma festa, né, que chama Mariri, em que também foi discutido para recuperação dessa palmeira aqui, na formação dos agentes agroflorestais indígenas, é discutido a importância do manejo de palha, que serve, inclusive, né, tem essa utilidade de cobrir casas, cobrir construções nas aldeias, mas ele tem um papel, uma função na cultura que é bem importante, que é a realização dessas festas aqui. Isso aqui tudo são atividades que são refletidas e discutidas na formação e depois se aplicam em terras indígenas. Próximo, por favor.
Então, esses agentes agroflorestais indígenas que nós estamos falando até agora, o que eles fazem, né, nas terras indígenas? Essa formação, para que serve, né? Então, eles têm essa formação naquelas 5 modalidades e eles saem dos cursos de formação ou das oficinas itinerantes e eles fazem a gestão ambiental ecologicamente adequada da floresta, a garantia da segurança alimentar, que é a construção de SAFs, a construção de viveiros, a produção de mudas, enriquecimento de caçoeiras, os roçados tradicionais, trilhas, quintal, plantios de árvores frutíferas e outras espécies, e essa atividade aqui, ao longo de todos esses anos do trabalho do agente agroflorestal, ela é responsável por uma alteração de paisagem nas aldeias que é incrível. Você vê muitas aldeias agora com muitas frutíferas, e isso impacta a paisagem e a soberania alimentar. Essa recuperação de áreas degradadas, também com a implementação desses SAFs, de sistemas agroflorestais. Eles fazem também horta orgânica, né, e construção de açudes manuais, são esses lagos, né, não sei se a tradução aqui, a construção de açudes, que são esses lagos, né, manuais para a criação e para o manejo de quelônios. Eles fazem criação de abelhas, eles fazem criação de animais domésticos, em especial galinhas e patos. Uma coisa muito interessante é que nesse período de pandemia, né, de uma situação muito grave, muito tensa, essa criação de animais domésticos, ela ganhou muita força por causa dessas terras indígenas que, principalmente as terras indígenas que estão muito próximas de cidades, elas se perceberam, né, numa situação de insegurança alimentar de proteína animal, e os agentes agroflorestais de suas comunidades começaram a intensificar muito fortemente esse trabalho de criação de animais domésticos, galinhas em especial, e a Comissão Proíndio tem apoiado isso assim numa ação de grande impacto, sabe, nessa área de segurança alimentar. A gente tem certeza, e estamos apostando, tem certeza um pouco forte, mas nós estamos apostando que, num período muito curto de tempo, a gente vai estar com essa questão aqui da insegurança alimentar na área de proteína animal resolvida. Esse manejo de palmeiras também, como eu falei anteriormente, né? E aqui abaixo são exemplos disso, né? São desenhos. Aqui não são fotos, bom, vocês sabem, mas a gente fez questão de destacar os desenhos, essas ilustrações, porque a manifestação, a análise e a expressão de conhecimentos e de conteúdos por meio aqui dessa linguagem artística, ela é muito valorizada na formação dos agentes agroflorestais indígenas. Então, vocês estão vendo aqui, todos eles expressam, essas ilustrações expressam SAFs, ou manejo de sistemas agroflorestais roçados, e manejo de palmeiras, e elas são muito valorizadas aqui como linguagem na formação do agente agroflorestal indígena. Isso aqui eu fico olhando porque eu acho tudo isso assim de uma beleza, sabe, gente, que valia a pena, assim, eu digo que isso aqui tudo são traços livres, desenhos livres, com canetinha e papel, de agentes agroflorestais e outros autores indígenas que muitos deles assim estão pegando pela primeira vez, estão ousando, né, trabalhar com arte pela primeira vez e já saem coisas muito bonitas, né? E isso é uma coisa incrível, assim, porque essa formação também, desde a do professor, ela é responsável por uma estética indígena que mudou o Acre. Próximo, por favor. Próximo, por favor.
Aqui são exemplos também de esculturas, como vocês já viram, e aqui aí o que eles fazem também, os agentes agroflorestais indígenas, né? Discute o manejo sustentável da caça, da pesca e de outros recursos naturais, que são essenciais para a manutenção da vida das culturas. Eles fazem excursões de vigilância dos limites dos seus territórios e o monitoramento das ameaças, que meu colega Frank vai falar daqui a pouquinho, e em artes e ofícios, é isso aqui que a gente já mostrou em slides anteriores. Próximo, por favor. Quem são os agentes agroflorestais indígenas? Eles são jovens e adultos, eles são indicados pelas comunidades e por suas lideranças, por seus caciques, para exercer essa nova função. Então, a partir dessa indicação e dessa escolha de comunidade, eles são incluídos na formação, eles são ainda, a maioria, homens, né? Grande maioria dos agentes agroflorestais são homens, embora tenha ainda hoje um número pequeno de mulheres, mas elas começaram a surgir. E eles todos, a grande maioria dos agentes agroflorestais indígenas, tem a sua formação inicial de escolarização, sua formação escolar inicial nas escolas indígenas, com professores indígenas, e os agentes agroflorestais indígenas, eles são sujeitos, que saem, né, que são resultados bem importantes da educação escolar indígena. A maioria dos agentes agroflorestais são bilíngues, e esse trabalho dos agroflorestais, né, é uma experiência muito sólida, e os agroflorestais, eles estão presentes hoje em 28 das 35 terras indígenas que existem no Acre. Vocês lembram que nós falamos que eles começaram em 96 com 15 agentes de 4 terras, hoje eles são 192 agentes, todos eles têm suplentes nas terras indígenas, e eles estão em 28 terras indígenas, são de 13 povos indígenas, não, esse dado aqui de 31 terras, desculpa, ele está desatualizado, a MAIAC. Isso aqui não vamos considerar. Pode passar. Essa última parte aqui, terras indígenas de 31, está um dado desatualizado. Aqui é o mapa de onde são essas terras indígenas, também feita lá pela nossa equipe de geoprocessamento. Próxima, por favor. Está em região de fronteira também. E dessa formação desponta uma situação muito singular e relevante, que é a formação de uma categoria profissional. Os agentes agroflorestais indígenas, eles se organizam, então, desde o começo da formação, como categoria profissional, é uma categoria profissional de agentes agroflorestais indígenas, e essa formação encoraja também esses agentes a se organizarem politicamente pelo reconhecimento dessa categoria, né? Com esse papel fundamental para a gestão territorial e ambiental, como a gente já falou. Mas essa categoria profissional organizada, ela tem uma influência, ela tem contribuído com políticas públicas que têm hoje relevância e destaque, né, no cenário nacional, que é a segurança alimentar, né, com direito a uma alimentação saudável e à abundância, essa gestão de recursos hídricos, manejo de resíduos sólidos, mudanças climáticas e essa fiscalização e monitoramento de ameaças. Então, toda essa formação, ela tem, essa categoria profissional, a partir da formação, ela se articula com importantes políticas públicas, e esse é um eixo bem importante também na atuação da Comissão Proíndio do Acre com formação de indígenas. Ela se organiza desde os primórdios com essa
incidência em políticas públicas. A Comissão Proíndio do Acre entende que o sentido de fazer essa formação é influenciar essas políticas públicas no Acre e no Brasil. Então, a formação ela tem um engajamento, ela tem um engajamento, mas ela tem uma ação concreta também, que não é essa atuação permanecer só na terra indígena, mas ela vem da terra indígena para esse reconhecimento como ação pública e que precisa e que deve influenciar ações e programas de governo, agendas de governo, inclusive com definição de orçamento adequado para apoiar essas ações e para apoiar essas políticas que os agentes agroflorestais e suas comunidades contribuem. Próximo, por favor. Próxima, por favor. Carole? Os agentes agroflorestais, alô? Não sei se a gente está com um delay de conexão. Os agentes... Eu passei, minha internet está um pouco... Os agentes agroflorestais, então, organizados em categoria, eles estão desde 1999 recebendo uma bolsa de estudo, né? Que essa bolsa é o reconhecimento, então, e, né, é um dos resultados dessa política pública, porque ela é uma bolsa que é paga por orçamentos públicos, orçamentos de governo, embora a gente tenha ainda, já entrando nos desafios, um desafio grande, que é conseguir incluir o reconhecimento dessa categoria com remuneração justa por esse trabalho nos orçamentos, nos planos orçamentários, nos planos plurianuais e nas leis de orçamentos dos governos. Isso ainda é um dos desafios difíceis dessa categoria, porque, né, o trabalho continua, mas eles ainda recebem benefícios pelo trabalho que fazem, como categoria profissional, ainda por arranjos de projetos, e eles não estão em orçamentos permanentes. Então, esse é um dos desafios. Manter os territórios protegidos com o apoio do Estado brasileiro é também um enorme desafio. Esses territórios, eles têm muita riqueza, eles têm biodiversidade, eles têm floresta, mas alguns desses territórios no Acre têm um entorno bastante ameaçado, e a gente ter órgãos de Estado, de fiscalização e controle, protegendo esses territórios, é também um grande desafio dessa categoria de agente agroflorestal indígena. Na situação em que a gente vive hoje, nos últimos anos no Brasil, que é uma situação de muito retrocesso e de muita violação de direitos, manter os direitos indígenas garantidos na Constituição é também um outro desafio dos agentes agroflorestais indígenas em particular, com proteção territorial, mas dos povos indígenas em geral. Essas condições justas, né, para enfrentar a pandemia e a pós-pandemia, porque esse ano também, né, por tudo que a gente já falou aqui, esse ano de pandemia foi muito tenso e continua sendo agora com essa possibilidade aí de uma segunda onda, né, as adequações para enfrentar essa pandemia e uma estratégia definida para o pós-pandemia em relação à segurança alimentar e a proteção territorial é um desafio para essa categoria. As condições justas e adequadas para realizar esses trabalhos todos, porque todas as atividades que os agroflorestais fazem, elas exigem, né, comunicação, planejamento, orçamento, e isso
é sempre um desafio permanente, porque, né, como eu falei anteriormente, não só o pagamento da categoria profissional, mas a realização dos trabalhos, ela depende de projeto que é ano a ano, é a cada 2 anos. Então, ter o reconhecimento com uma linha de orçamento permanente para a gestão territorial e ambiental indígena é um desafio enorme. Garantir recursos para a formação regular, garantir esses recursos para a formação regular e o reconhecimento dos governos, porque a formação ela também depende de recursos. A Comissão Proíndio tem, infelizmente, tido sucesso para realizar os cursos de formação, mas depende também de projeto. Se tem projeto, tem curso, e a gente entende que essa formação ela também tem que estar com um orçamento definido na Secretaria de Estado de Educação, com orçamento de governo, com orçamento público. Tem o reconhecimento dos governos como profissionais, já falei, e tem um desafio também que é essa de gerações mais jovens de indígenas interessadas por esse trabalho. Hoje, tem uma discussão ampla, né, sobre essas relações entre gerações e gerações mais jovens de indígenas no trabalho de gestão territorial e ambiental é também um dos desafios, porque você lida aí com uma complexidade de conflitos de interesses, e isso não é complexo, como eu já disse, né? Então, a gente tem jovens indígenas do Brasil inteiro, o Brasil indígenas, e muitas, em diferentes regiões desse Brasil indígenas, discutem hoje a importância de você ter o interesse de jovens indígenas cada vez maior para a gestão territorial e ambiental, porque esses agentes agroflorestais indígenas, muitos deles já estão, inclusive, em fase numa faixa etária mais adulta e para a melhor idade, aí, com 60, 50, 70 anos. Então, é isso, muito obrigada, e estamos aqui à disposição para... Eu vou passar agora para o meu colega Frank, que vai falar sobre o monitoramento territorial na Comissão Proíndio do Acre. Estaremos depois aqui abertos para perguntas e comentários sobre a formação. Muito obrigada. Olá, bom dia a todas e todos. Bom dia, Carol, e obrigado. Eu vou começar a minha apresentação no desafio de ser bem sucinto, né, porque o tempo agora é um pouco menor, e vou partir, então, para a apresentação. Vou fazer um compartilhamento de tela. Ok, compartilhar. Todos estão vendo? Sim. Ok, então vamos começar. Eu vou abordar um pouco mais detalhado, de forma mais detalhada, o que a Comissão Proíndio vem desenvolvendo no âmbito da proteção territorial e as estratégias de monitoramento na terra indígena Mamodate, né? Como o Carol apresentou, a gente, né, tem um trabalho de monitoramento, né, que converge com as estratégias do projeto da Amazônia 2.0 nesses 3 territórios do projeto, né? Então, eu vou abordar um pouco das nossas experiências na terra indígena Mamodate. Para isso, estou apresentando aqui um pouco da estrutura da Comissão Proíndio do Acre relacionado, né, ao nosso componente, né, o componente que a gente chama de proteção territorial, né. Esse componente ele faz parte da linha de ação da Comissão Proíndio, né, que é a gestão territorial e ambiental das terras indígenas, né. A CPI tem essa linha, né, e o componente
para fortalecer e aprimorar essa gestão territorial é esse componente, né, que a gente chama de proteção territorial. Né, esse componente ele começou a ser discutido no âmbito da formação dos professores indígenas, promovido pela CPI diante os desafios das terras indígenas para a gestão territorial, né, daquelas terras indígenas que já tinham sido demarcadas na década de 1980, né? E as iniciativas indígenas de monitoramento, elas fazem parte dos projetos da CPI-Acre, né? E também estão incorporadas, né? Junto com as ações, né? Dos processos formativos dos próprios indígenas, como a Vera bem colocou muito bem na sua apresentação. E dentro desse componente da proteção territorial, temos, né, o monitoramento territorial, né, temos as ações, dentro desse monitoramento territorial, temos as ações indígenas, né, para monitorar os impactos, as pressões sobre os territórios, e também, né, já tem essas ações previstas nos planos de gestão territorial e ambiental, né, até a indígena Mamoadate, dentro do seu plano de gestão territorial e ambiental, já previu essas ações, né, e essa nossa experiência vem fortalecer e consolidar mais as estratégias da proteção do Mamoadate. Né? Entre essas ações de monitoramento, a gente tem o acompanhamento, né, dinâmicas também dos deslocamentos dos povos isolados, né? Não só do Mamoadate, mas também temos uma outra terra, que é a terra indígena Caxinauá do Rio Maitá. Nesse slide aqui, eu procuro mostrar um pouco, né, as ações de monitoramento, elas são realizadas há bastante tempo pelos indígenas, e começaram a ser discutidas durante os cursos e oficinas, né, na própria formação dos agentes agroflorestais, né, que a Vera colocou, onde, né, já se discutia a própria gestão e a produção do território, né? E também nas próprias oficinas de ética de mapeamento, como a Vera também abordou. Nos cursos presenciais, para discutir de forma mais específica as estratégias de monitoramento, né? E essas ações aqui, né, esses processos formativos aqui possibilitaram identificar indicadores de ameaças, os vestígios, os sinais da presença dos isolados, né, além de definir, né, e também possibilitou a gente também definir formas mais coordenadas de ações para o monitoramento, né, coordenado pelos próprios indígenas. Então, nesse sentido, a formação indígena, ela leva em conta essa discussão, o debate, a identificação das ameaças, a discussão dos aspectos sobre a legislação para a proteção das áreas naturais protegidas, né, e também organizações mais coordenadas, né, do monitoramento, como eu falei, né, com utilização, inclusive, de ferramentas, né, de tecnologias sociais para a estratégia. Aqui, esse mapa está mostrando em destaque a terra indígena Mamoadate, né, que é um território dentro do projeto. Né, ela tem um entorno, né, formado aí por um mosaico de áreas naturais protegidas, mas temos também áreas particulares, né, principalmente nos limites mais ao leste, né, e essas áreas particulares, elas merecem atenção, porque nessa região entre a reserva extrativista Chico Mendes e também nessas áreas particulares, essas fazendas que ficam coladas nos limites da terra indígena, são áreas, né, de bastante pressão, e a gente vem fazendo um monitoramento da situação também desses desmatamentos. Eu vou abordar um pouco isso mais detalhadamente adiante. E aí, quais os principais passos do monitoramento e as ferramentas utilizadas? Né, nessas ações realizadas pelos indígenas, a gente tem as discussões, que periodicamente, né, os grupos, né, os indígenas, eles realizam as discussões nos limites, né, e nos marcos físicos, né, realizando também uma limpeza nos marcos físicos dos próprios limites e vendo se não há nenhum sinal de invasão. Né. A gente também tem a identificação de registro, né, de vestígios de invasão, de ameaças, né, rastros, acampamentos, bem como também alguns sinais da própria presença de isolados.
né, a gente tem a organização e a sistematização das informações, né, essa organização, elas também são feitas pelos próprios indígenas, que relatam para os assessores técnicos, né, e enviam essas informações para a gente. Né, eles registram, identificam esses vários sinais, né, e enviam também essas informações para a gente. E aí, para aprimorar e fortalecer as estratégias de proteção territorial, né, e o monitoramento, a gente tem as tecnologias sociais, né, que permitem o registro e o reporte das informações de uma forma mais eficiente. Né? A utilização dessas tecnologias sociais, elas vêm fortalecer a própria estratégia dos indígenas em suas terras, né? Inclusive para fazer o reporte dessas informações. Então, a gente utiliza os mapas temáticos, né, dessas terras indígenas com o entorno, né, que frequentemente são solicitados pelos próprios indígenas para as atividades, né, e estão presentes tanto na fase de planejamento das suas ações, quanto durante as ações realizadas, né, que eles fazem na terra indígena, bem como servem também de produto final, retornando às comunidades com as informações organizadas e apoiando as suas decisões, as suas estratégias, né, e fortalecendo também a própria proteção territorial. A gente também conta com o diário de trabalho, né, os relatos, né, via orelhão, via internet. Então, o Mamoadat tem telefone, né, os orelhões, que nos permitem estar em constante comunicação com eles e coletar e registrar as informações que eles comunicam para a gente. O diário de trabalho, a Vera colocou na apresentação também, é um instrumento que a gente considera super importante, né? Eles sempre estão apresentando as suas informações através desses diários que chegam até a gente, né? Que é uma reflexão do próprio trabalho do agente agroflorestal, né, e faz parte também do processo formativo. Temos a agenda de monitoramento, né, durante as oficinas de formação são feitos os acordos para as ações de monitoramento e o reporte, né, e como vai ser reportada essas informações. Né. A agenda, ela contém algumas perguntas que orientam, né, a estratégia do monitoramento dos indígenas, né, que é basicamente o que monitorar, onde, como, né, quem participa, quando ocorre, né, a frequência e o que é necessário para realizar a atividade, né? E a gente também conta com os celulares, né, os smartphones, né, um processo ainda experimental com o uso, né, desses aparelhos com aplicativos de tecnologias abertas, né? A gente está utilizando os formulários Task Field, né, o GPS Status, que é um aplicativo que ajuda a calibrar o GPS do celular, e a plataforma SMAP, né, para auxiliar no... Né, e essas tecnologias, né, nos auxiliam no acompanhamento dos vários tipos, né, de invasões na terra indígena Mamoadat, né, e facilita a coleta dos dados de ameaças, né, e os vestígios isolados, enfim, né, através de fotos, áudios, registros de coordenadas. Por último, a gente tem aí o monitoramento com dados de sensores orbitais, né, para a gente saber como está a situação do desmatamento. Né, os relatórios anuais e dados do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, né, o INPE, né, anualmente o INPE ele reporta os dados do desmatamento, onde é possível verificar o desmatamento nos territórios indígenas e nos seus entornos. Né. Essa informação é importante para compreender a escala de impacto do território e se também afeta as regiões por onde se deslocam os próprios índios que estão em isolamento voluntário. Né. Para vocês terem uma ideia, nesse mapa a gente tem aí um contexto de entorno, né. Temos aí a proposta, né, da estrada Porto Esperança até Inhampare, como a Carole já citou na apresentação dela. Temos aí a estação ecológica ao sul, junto com a terra indígena cabeceira do Rio Acre. Mais ao sul, no lado peruano, temos a comunidade nativa bélgica. Essa é uma região muito sensível com a exploração madeireira, por conta das concessões florestais aqui. Tem vários ramais aqui que adentram, né, inclusive chegando próximo aos limites da estação ecológica, e também aqui quase chegando aos limites da terra indígena Mamoadat, né? E essa região é uma região onde perambulos isolados saem da reserva territorial
Madre Deus e alcança o rio Chandres aqui, na bacia já do rio Purus, né? Então, esse é um contexto que a gente está mostrando que, né, além do lado leste dos limites da terra indígena Mamor-Haddad, com as pressões que são causadas, né, pelo desmatamento e também pela própria vontade dessas fazendas ao redor querer fazer o manejo madeireiro, isso preocupa demais as comunidades. Temos aqui o mapa mais detalhado, né, dessa pressão do desmatamento ao leste da terra indígena Mamor-Haddad, né, o desmatamento, como a maioria já sabe, ele é muito grande na própria reserva extrativista Chico Mendes, e também temos aqui as propriedades particulares que também querem fazer o manejo madeireiro, explorar madeira dentro. Então, isso aqui afeta diretamente os limites da terra indígena e também as próprias áreas de uso dessas primeiras aldeias que estão aqui no Mamor-Haddad, inclusive as aldeias de Jaminawa, que são as 4 primeiras aldeias. O desmatamento de 2008 a 2019 nessa região, né, se a gente pegar uma faixa de 10 quilômetros de entorno dos limites da terra indígena, né, a gente tem aí um acúmulo de 323 quilômetros quadrados de desmatamento, né, nessa região. São cerca mais ou menos de 323 hectares de desmatamento acumulado entre o ano de 2008 até 2019. Né, e o incremento médio anual nessa região tem uma tendência de 11% de desmatamento ao ano, segundo os dados PRODES. Né? Então, isso também merece muita atenção. E essas informações são enviadas também para os próprios indígenas, né, para que eles possam se articular e também, né, se organizarem para a tomada de decisão. E aí, com relação ao método de coleta das informações, né, feito pelos indígenas, né, eu já falei um pouco, por meio de contato realizado por assessores técnicos da Comissão Proíndio, né, com os indígenas que estão nos territórios, né, e a gente tem um roteiro de perguntas orientadoras, né, além dos smartphones, e essas perguntas orientadoras, né, esse roteiro ele foi elaborado para utilização durante as comunicações estabelecidas com os indígenas, né, as informações elas são direcionadas para o setor de geoprocessamento, né, que realiza uma padronização desses dados e também disponibiliza para os demais assessores das equipes da CPI, né, em forma de memória para consultas e também, né, para as nossas próprias estratégias. Né. A periodicidade desse monitoramento, assim, as terras indígenas com comunicação possível, no caso Mamor-Haddad, que aqui eu estou especificando mais, né, por meio dos telefones, né, mas também a ideia é fortalecer uma estrutura que tem internet, né, para manter um contato, né, mais eficaz, né, e também a gente conseguir melhorar essa comunicação para o repórter das informações, né, e das próprias atividades de monitoramento que os indígenas realizam em suas terras indígenas. E aí, né, em todo esse processo do monitoramento e nas análises dos dados obtidos, né, os indígenas eles estão presentes. É fundamental que os indígenas estejam presentes. Os resultados desse monitoramento para as comunidades, né, é a otimização de estratégias para proteção. Né? O potencial do monitoramento são essas informações estarem voltadas às estratégias, decisões e iniciativas indígenas possibilitando qualificar as incidências, tanto na escala comunitária, mas também, né, enviarem essas informações para os órgãos públicos competentes. Né? Aqui eu coloco um pouco
essa questão, né, das incidências e acompanhamento, né? Em 2015, as lideranças Geminal e Mantinério da terra indígena Mamandá escreveram um documento para a 6ª Câmara de Coordenação, né, e Revisão do Ministério Público Federal, destacando que o ramal do Seringal Petrópolis, que é aquele que fica naquela área particular ao leste da terra indígena, né, esse ramal Petrópolis, ele causa um impacto direto às condições de vida de pelo menos 8 das 16 comunidades, né, da terra indígena. No documento, as lideranças colocaram que o processo de licenciamento ambiental do ramal madeireiro fosse anulado, né, o procurador Luiz Mantovani, que é esse, né, na foto à esquerda, né, se comprometeu em investigar as irregularidades do projeto de construção do ramal, bem como encaminhar as memórias de reunião ao Ministério Público Federal em Brasília, né, para que sejam adotadas providências junto ao Ministério das Relações Exteriores, né, sobre a construção da estrada Inhampara-Porto Esperança, né, e outro projeto de interesse madeireiro e de narcotraficantes, né, nas vizinhanças da terra indígena Mamodate, né. Contudo, também estão ali em território peruano, né. Em 2019, as lideranças, né, elaboraram mais uma carta, né, encaminhada, né, não só para o Ministério Público, mas também para a FUNAI, né, o Instituto de Meio Ambiente do Acre, o IMAC, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMA, né, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, e o ICMBio, né, denunciando a presença de madeireiros no entorno da terra indígena. Né, as lideranças também foram recebidas, né, no Ministério Público, né, em articulação junto com a Comissão Prointe do Acre, para atualizar essas informações sobre o processo anterior, né. Então, essas informações, né, das articulações dos indígenas, né, com ações coordenadas de monitoramento, né, e o apoio da CPI Acre, através dessas ferramentas tecnológicas, né, e organizando essas informações, elas, né, com a presença indígena, fazendo essas análises, são importantes para a gente ter, né, mais fortaleza na própria incidência, né, e conseguir efetivar mesmo a proteção, né, da terra indígena, né. Bom, eu termino minha apresentação por aqui, né, agradeço a oportunidade, né, e a gente segue aqui na discussão, gente. Muito obrigado. Perfecto. Muchísimas gracias, Frank. Y bueno, nuevamente gracias a Carol. E obrigada, Carol e a Vera, pelas interessantes experiências. Realmente passamos esses espaços. Um dos fatores limitantes é o tempo, mas agora já conhecendo mais sobre essas experiências, tanto no tema dos agentes agroflorestais indígenas e o tema também do programa Monitora e também do monitoramento que vocês da CPI estão realizando em terras indígenas, vamos abrir o espaço para algumas perguntas por parte da equipe da Amazônia 2.0 e vamos receber, se você tem perguntas, avisem, vamos ser muito rápidos, 3 perguntas e depois em conjunto também passaremos a palavra aos 3 para que possam responder. Então, colegas do projeto ou também o resto dos colegas que estão acompanhando no dia de hoje, bem-vindas, suas perguntas, e se quiserem, podem... Y su video, o me pueden avisar por el chat quien desea participar. Creo que las preguntas han estado... Acho que as apresentações estiveram muito claras e não surgiram perguntas. Talvez algum comentário também. Eu tinha uma pergunta. Karen. Buenos días, muchísimas gracias, bastante clara la información. Muito clara a informação e lindas experiências que compartilharam conosco. O que eu gostaria de saber é quais estratégias estão planejadas para a consolidação da SAF como instância assegurando já a sua sustentabilidade e o escalamento a futuro.
Ok, muito obrigado, Pavel. E aí, talvez algumas mais, porque podemos agrupá-las para que os colegas do Brasil possam respondê-las também. Ou até que as pessoas vão se animando, uma ronda curta, alguma pergunta, comentário por país. Então, enquanto isso, se vocês querem responder, Vera, se você quer responder essa pergunta, e depois passamos para uma ronda muito rápida por país. Oi, boa tarde. Então, a pergunta é qual a estratégia de... Pode repetir a pergunta? E eu vou também pedir... Sí, la pregunta era cuál era la estrategia, si es que existe, para asegurar la consolidación, la sostenibilidad y el A sustentabilidade e o escalamento do SAF como uma instância. Olha, o escalamento, eu vou pedir licença para passar esta pergunta para um dos meus colegas que está aqui, ou Julieta, ou Ana Luísa, porque nessa área de segurança alimentar e esse detalhamento de sistema agroflorestal de ordem técnica eu não tenho, eu sou da área de educação, e Vera, isso é intencional, por isso meus colegas da Comissão Proíndio estão aqui. Vera, então, se eu puder te interromper, eu acho que a pronúncia dele pareceu SAF, mas ele quis dizer AAF, Agentes Agroflorestais Indígenas. Qual a estratégia de sustentabilidade, de escalamento, de consolidação dos agentes, certo? Sí, AAF. Dos agentes agroflorestales indígenas. Não é SAF. Então tá, então a formação dos AFs eu posso sim responder. Na verdade é isso, ela é uma estratégia contínua, né? Como vocês viram, a gente da Comissão Proíndio, o grande esforço da formação do agente agroflorestal indígena é levar esta experiência de formação para uma escala de Estado brasileiro. Assim como você tem técnicos na área, por exemplo, de extensão rural, reconhecidos no Estado brasileiro, o nosso esforço com a Associação dos Agentes Agroflorestais Indígenas e da Comissão Proíndio é que isso seja reconhecido, seja uma experiência reconhecida, seja uma experiência acolhida pelos governos brasileiros com os princípios da educação escolar indígena, com os princípios da interculturalidade, do multilinguismo ou do multilinguismo, da diversidade, e a gente acha que a estratégia é ser permanente. O que acontece? Nós discutimos como equipe docente, e discutimos também com os agentes agroflorestais indígenas, que o crescimento dessa categoria ele é rápido, ele é contínuo, a categoria não para de crescer, como eu falei na apresentação, os agentes agroflorestais indígenas, todos eles têm titulares e suplentes, quer dizer, na ausência do titular, o suplente na terra indígena o substitui, e isso dá uma escala grande. Ao dar essa escala grande, o que está posto para a Comissão Proíndio do Acre? Que o alcance, ele tem que ser assumido pelo Estado brasileiro, ele tem que ser assumido por governos, porque a Comissão Proíndio, no seu caráter de associação civil sem fins lucrativos, ela trabalha como se fosse um laboratório, é o experimento. Deu certo, isso vai se transformar numa grande ação e numa grande política pública, isso tem que ser acolhido pelos governos, tem que ser acolhido pelo Estado brasileiro. Então, em linhas gerais, é isso. Na verdade, é crescente o número de agentes agroflorestais. Hoje, eles estão em 192, e o nosso esforço, a nossa estratégia
como Comissão Proíndio, em diálogo e em parceria com a Associação dos Movimentos dos Agroflorestais Indígenas, é que isso seja acolhido pelo Estado. E tem ainda uma dificuldade que é o que nós vivemos com a formação do professor indígena, que é na medida em que isso passa, é acolhido pelos governos, e isso passa a ser responsabilidade pública, ele perde características indígenas, que são extremamente importantes, que é de fato, né, a gente só vai conseguir ter uma educação intercultural com essas formações na medida em que esses governos eles acolhem essas experiências, eles passam a financiar essas experiências, mas eles mantêm os princípios da educação intercultural. E com o professor indígena, no estado do Acre, isso não aconteceu. Então, assim, a escala ela é grande, ela tem que ser de governo, ela tem que ser de Estado, porque a Comissão Proíndio não vai ter condição de atender a formação de 600, 700, 800 agentes agroflorestais indígenas, esse número é crescente, mas tem o desafio de como é que os governos recebem essa formação, como é que os governos mantêm o princípio da interculturalidade. Porque, veja, proteção territorial, proteção de floresta, manutenção de biodiversidade, manejos de recursos naturais, na formação do agente agroflorestal indígena, eles não vêm a partir de diálogo e de conhecimentos não indígenas. Eles vêm a partir do reconhecimento, né, e da valorização de conhecimentos indígenas, das práticas tradicionais do manejo dessa biodiversidade com os indígenas, e a gente não tem segurança de que isso vai ser mantido, por exemplo, pelos governos. E vai crescer. A agroflorestal, a categoria não vai parar de crescer. Muchísimas gracias, Vera. Lamentablemente, o tempo nos ha ganado. O tempo nos ganhou, já estamos uns minutos além da hora de encerramento. Nossa ideia original era fazer uma pequena ronda para o país, mas realmente já vários têm que sair para outras reuniões. E muito obrigada. Se desejam conhecer mais informação sobre o ZAF, vamos compartilhar as apresentações. Aí vamos trair os contatos da Vera, do Frank e do resto dos colegas da Comissão Proíndio no Acre. E realmente, muito obrigada por conhecer mais sobre essas experiências. E para dar o fechamento oficial, vou passar a palavra ao Braulio. Enquanto isso, convido todos a ligar a câmera para tomar uma foto e tomar uma fotografia grupal dessa sessão. Siga Braulio e, enquanto isso, todos liguem as câmeras. Obrigado de novo à equipe do Brasil, as participações dos colegas da CPI, da Carol. Temos muito que discutir. Muitas pessoas queriam perguntar coisas e seria interessante escutar a cada um dos países, mas também entendemos que já passamos do tempo e há outros compromissos, então se ficamos com essa vontade de consultar, mas temos outras vias como e-mail, outros para poder terminar com este ciclo. Já fechamos todas as apresentações de todos os países. Uma vez mais, muito obrigado à equipe. Espero que possamos definir algo concreto e dar alguma eventual extensão, sobretudo nos países que não tiveram a oportunidade de estar aqui. Que fiquem bem e até uma outra oportunidade. Obrigado à equipe de tradução. Esperamos ver-nos logo. Obrigada, um sorriso, vou tomar a foto. Também assim, agradecendo a equipe do Brasil. 1, 2, 3. Esperem um pouco, vou tomar uma mais. Mais uma. 1, 2, 3. Perfeito. Bom, obrigada a todas e a todos e seguimos em contato. Nos vemos novamente na sexta-feira com vários de vocês. Estamos em contato, então.